Oi, gente, tudo bem? Missionário Luiz Pavan e eu quero meditar com você numa palavra que é muito importante, pessoal. Mas olha, muito importante. Mateus capítulo 13, versículo 47. Mateus capítulo 13, versículo 47. Deus vai nos abençoar e vai nos dar um entendimento muito importante nesses versículos. Antes, eu quero aqui para que mais irmãos, amigos também possam nos acompanhar nesse momento e nós vamos estar orando também, ok? Então fica ligado conosco aí, Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus e grandes coisas Deus há de nos revelar nesse momento de que vamos meditar na palavra de Deus. Gente, é muito sério tudo que a gente está vivendo. Nós não podemos ficar assim como que negligentes, pensando que nós somos eternos aqui na terra. Tem que se preparar para a vida eterna, pessoal. É muito importante que você venha abrir teu coração e entender que não é uma brincadeira, é muito mais sério do que você possa imaginar. Até porque assim, ó, fazem mais de 16 anos que eu preguei a palavra, comecei a pregar o evangelho. E já passou mais de 16 anos. A vida passa muito rápido. Essa é a realidade. E nós devemos ter essa consciência de que não é uma brincadeira e tudo passa muito rápido diante dos nossos olhos. Então é muito importante que você entenda o que Jesus falou. E ele diz aqui em Mateus capítulo 13, Mateus 13, 47. Olha só o que Jesus diz. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Jesus está contando uma parábola e ele está dizendo: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixes. Olha o que ele vai falar. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Sério, né? E olha o que ele diz aí no 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí Jesus pede para os discípulos agora. E disse-lhes Jesus, entendesses todas essas coisas? E olha o que os discípulos disseram. Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E uma pergunta que eu faço para você, você entende essas coisas? Você consegue entender a seriedade de nós existirmos, nós vivermos agora nesse mundo que é tomado pelo pecado, pela maldade. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus deu a vida dele por nós e pela fé nele nós tivemos uma luz. Mudamos a maneira de agir, de pensar, de viver e estamos mudando cada dia mais. Por quê? Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus é chamado para a vida eterna, pessoal. E aí entra uma questão que você deve compreender. Gente, você que está me ouvindo, você que acompanha as nossas lives no Face, você está sendo chamado por Deus para compreender essas verdades, entender essas palavras para que você possa se arrepender dos pecados, se voltar totalmente para Jesus e ser salvo. Você entende a minha linguagem? É muito importante você compreender essas verdades espirituais. Não ficar em cima do muro, sabe, fazendo de conta que não é com você, que você não entende. Claro que entende. Jesus ele diz claramente, igualmente o reino dos céus é semelhante o quê? A uma rede lançada ao mar, né? E apanha toda a qualidade de peixes. Ou seja, Jesus veio num mundo caído, num mundo cheio de pecado, e ele anunciou o evangelho. O evangelho é a rede. Essa é a realidade. E eu sempre disse uma coisa para os irmãos, para a igreja: os milagres que nós vivemos são iscas que Deus usa para atrair os homens para si. São iscas. Essa é a realidade. Porque o grande intuito e intento de Deus é a salvação da raça humana. Então nós, como seres humanos, segundo a imagem e a semelhança de Deus criados, devemos observar a palavra de Deus se é que queremos ser salvos. Senão você é só mais um que vai para o inferno, vai se... Entendeu? Eu acho tão engraçado, tem pais, mães que morrem pelos filhos, é ou não é?
mas não são capazes de crer no Senhor Jesus e levar os filhos a crerem também para serem salvos, gente. Você está bem da cabeça? Você morre pelos teus filhos. Mas uma pergunta, você morre para o mundo e passa a viver para Deus e leva teus filhos também a viverem para Deus, para terem a vida eterna? Gente, a tua vida não é limitada a esse tempo. Nós não temos vida somente aqui. Acorda! É tão interessante, né? Quem me conhecia um pouquinho mais novo, eu era bem cabeludo e olha só aqui, ó. Gente, até o cabelo da cabeça cai. Nós estamos entrando cada dia mais dentro de uma eternidade. Claro que a Bíblia diz que transformados, isso que é mortal será revestido de mortalidade. Agora, a realidade dos fatos é uma, está diante de nós, diante do espelho. A cada dia que nós nos vemos no espelho, vemos que uma ruguinha a mais aparece, que uma coisinha a mais aparece, nós vemos o quanto nós envelhecemos, pegamos fotos mais antigas e comparamos com fotos atuais, a gente vê o quanto a gente já amadureceu. Então a coisa mais certa que está diante de nós é que nós não somos eternos aqui na terra. E feliz e bem-aventurado é aquele que se prepara para a vida eterna. E aí Jesus diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E aí entra um detalhe, Jesus veio para a terra, pregou a palavra para todos os homens, mas a Bíblia diz que amados e poucos os escolhidos. E aí? E você vai ser escolhido? Você vai crer? Porque olha o que diz a palavra daí. E estando cheia, depois que a rede está cheia ainda. Gente, uma pergunta, a rede que é lançada no mar pega todos os peixes do mar? Não. Por isso Jesus também diz que o sangue dele foi derramado por muitos. A expressão, gente, as expressões que Deus usa, que o Senhor Jesus usa, são muito importantes. E a gente tem que observar, porque ele fala em termos que o sangue dele foi derramado por muitos, não diz por todos, porque Deus já sabia que todos não iam crer. E aí o termo que Jesus usa aqui, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada aonde? Ao mar, a uma parte do mar. A rede envolve todo o mar? A rede pega todos os peixes? Não. Mas mesmo aquele grupo que a rede pega, ainda vão ser selecionados. Escute o que eu vou dizer para você. Nós estamos na rede da vida. Nós estamos dentro de uma rede chamada Evangelho, onde a rede foi lançada. A palavra foi lançada no nosso coração. Estamos sendo atraídos ao Senhor. E conforme a nossa maneira de agir, entendeu? Dentro desse princípio espiritual onde, gente, Deus ele lança a palavra, né? É como uma rede, ele lança a palavra. E aí um detalhe, no caso da palavra de Deus, ela é lançada no nosso coração para nós sermos transformados. E quando gente, olha que coisa extraordinária, nós estamos sendo atraídos. Nesse período que ele está puxando a rede para si, ele está observando quem é bom e quem não é, quem vai ser justo e quem não vai ser. Porque a oportunidade, presta atenção, a oportunidade da vida eterna é dada para quem ele lançou a rede, entendeu? No contexto de Deus. Claro que no contexto do mar, a rede é lançada e já puxa peixes que estão prontos. Aí os bons ele fica e os maus joga fora. Só que espiritualmente falando, acorde, enquanto nós estamos sendo chamados, atraídos para Deus, ele está observando a nossa maneira de agir. Se nós estamos crendo na palavra, se nós cremos no Senhor Jesus, nos arrependemos dos pecados, nos revoltamos contra o pecado, não aceitamos mais o pecado, se nós estamos sendo santificados pelo sangue de Cristo. Se não acontecer isso, gente, vai acontecer isso aqui. E estando cheia, a puxaram para a praia, assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Volto a dizer, um pescador lança a rede em todo o mar? Não. Por isso, nem todas as pessoas vão ouvir o Evangelho. Nem todas ouviram o Evangelho no decorrer da história humana. Mas Deus lançou a rede para quem Ele quis que ouvisse. Gente, é muito interessante isso. Você tem que abrir teus olhos. Você que está me ouvindo, você que vai nos ouvir,
Abra teu coração para a palavra, para o evangelho de onde tu foi criado. A tua vida não é tua, ela pertence a Deus. Foi Deus que nos criou, Ele nos deu fôlego de vida. E agora nós, através do Evangelho, passamos a ter o entendimento de que as coisas vão acontecer diante dos nossos olhos. Então, assim como o pescador ele lança a rede, não em todo o mar, mas em partes do mar, e aí ele traz para a terra os peixes, ele vai selecionar os bons e os maus, assim também é o Evangelho. Agora, olha para mim agora, nesse momento, partindo dessa vida, e nunca ouviu falar de Jesus. Me entendeu? E coitado deles. Tem gente que está me ouvindo agora que nunca ouviu falar de Jesus, que está morrendo agora, que está partindo dessa vida e nunca ouviu falar de Jesus. Mas você está ouvindo. Então Deus está te dando a oportunidade para você ouvir e crer. E a gente tem que ter a consciência de que a nossa vida ela é temporal nesse mundo. Por isso, mantenha a tua integridade na palavra, confia em Deus. Eu creio que Deus ainda vai nos dar momentos de fôlego para a gente fazer as nossas coisas, para a gente ainda, sabe, tomar posse de bênçãos e milagres e vitórias. Eu creio num Deus que opera coisas sobrenaturais em meio às piores adversidades. Então, financeiramente, eu creio que Deus vai abençoar você, vai abençoar todos. Eu creio ainda. E aí tem uma lição que a gente tem que tomar também. Gente, como é importante a gente ter um fundo de reserva, é ou não é verdade? Se você tivesse um fundo de reserva agora, talvez seria mais amena, né, a tua passagem por esse momento de tribulação. Mas mesmo assim, não tendo um fundo, alguma coisa, Deus vai te guardar, vai te abençoar. A Bíblia é clara, Deus ele opera os milagres em meio aos piores infernos que existem. Existe uma realidade aí fora que vai acontecer, que é ruim de nós vermos com os olhos, ouvirmos com os ouvidos, e vai acontecer. Agora, aquele que ousar a crer em Deus, Deus vai operar maravilhas. E aí que entra um detalhe, gente, a nossa vida nós temos que nos preparar agora, nesse tempo presente, para quê? Para encarar uma vida eterna, aonde Deus ele tem lançado a rede, o evangelho em todas as nações, está puxando essa rede. E ele está puxando a rede. Um detalhe, a rede quando é lançada no mar, eu volto a dizer pela talvez quinta vez, ela pega todos os peixes ou grupos de peixes. Então grupos locais determinados pelo capitão onde ele quer lançar a rede. É aqui que eu quero. Então aqui que ele vai lançar a rede. Ele lança a rede ali, ele puxa para o barco. Quando chegam na praia ou no barco mesmo, já começa a selecionar. É ou não é? Assim também o Evangelho. O Evangelho entrou em todas as nações, está entrando agora, mas teve períodos da história humana que não ouviram o Evangelho. Teve um período das trevas que 400 anos, né, durante 400 anos, a palavra de Deus quase foi extinguida do mundo da terra. E as pessoas não ouviram o Evangelho. Então aonde esse povo missionário? Terrível, né? Porque a Bíblia diz que só é salvo o que crê. E Pedro disse, gente, olha o que São Pedro diz, que o juízo de Deus, o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E aí Pedro ficou apavorado, ele disse, mas Senhor, se começa pela tua casa, o que serão daqueles que estão fora? Porque quem está na casa de Deus, quem está no Evangelho tem a oportunidade de ser salvo. E o que tem de gente que joga fora, tu não tem ideia. Aí entra um detalhe, nós não podemos jogar fora a oportunidade que Deus nos dá. Morra para o mundo, morra para as coisas do pecado, morra para as trevas, morra para Satanás e viva para Deus, se santifique. O que é morrer para o mundo? É você passar a pandemia e não voltar a beber cachaça, beber, sabe, se reunir com os amigos, entre aspas. Gente, é loucura isso, meu irmão. O que mais as pessoas estão querendo fazer agora, sabe o quê? É que essa pandemia passe, a pandemia venha passar para continuar no pecado, gente. Alguns no pecado da fornicação, outros no pecado do adultério, outros nas brigas, brigando, se xingando e por aí fora vai. Outros nos vícios, nas drogas, no pecado, em todos os sentidos. E, gente, nós temos que entender que nós devemos nos santificar. Porque, olha só, Jesus foi claro.
Assim, aí ele diz no 49, assim será na consumação dos séculos. Vai chegar o momento que os séculos serão consumados. Vai chegar o fim, gente. O fim vai vir. Assim como tudo nasce, tudo morre, sim ou não? E tu acha que a Terra vai ficar para sempre? Ser humano, os cientistas que são tão inteligentes pensam que a Terra vai ficar. Eita, coitadinhos, pobrezinhos. Estão terrivelmente buscando a vida aqui na Terra, né? Os cientistas estão desesperados para encontrar a origem da vida, porque eles querem ser eternos aqui. Ai, Deus amado. Todos vão morrer. Eles vão provar a morte. Nós que cremos em Jesus dormimos, se é que vamos dormir. Porque a Bíblia Sagrada diz, gente, a Bíblia Sagrada diz, tem um cabelo que entrou no meu nariz, a Bíblia Sagrada diz que nós dormimos em Cristo se precedermos quem dessa sepultura, mas vai ter o arrebatamento da igreja. Eu creio no arrebatamento. E creia no arrebatamento. Fica firme em Jesus. Gente, a coisa mais importante que você tem é a vida eterna. Por isso, uma coisa importante, nós estamos sendo bombardeados agora fisicamente. Fica firme, não desista. Não abra mão do milagre, não abra mão da vitória, não abra mão de que Deus venha te socorrer, venha te acudir, venha operar milagre na tua vida. Lembra sempre de uma coisa, é nos momentos de maior guerra que Deus opera os maiores milagres. Eu disse para a igreja em Gramado, Farroupilha também tenho dito, e vou dizer aqui, ó, é nesse tempo de guerra que Deus vai operar os maiores milagres em nosso favor. Escreve o que eu digo. Para que Deus vai operar os maiores milagres. Ele vai operar. Nós vamos conquistar grandes vitórias agora. Por isso, uma coisa importante, mantenha a tua integridade na fé espiritual. Não faça como os fariseus, como aqueles que são incrédulos, como aqueles que zombam do evangelho, que não creem. Pelo contrário, creia de todo o teu coração. Até porque, olha para mim, as pessoas que estão no mundão rasgado, o dia que o diabo se levanta contra elas, quem pode socorrer elas? Só Deus poderia. Mas aí a pessoa não busca Deus nem quando está mal. Mas vai para o inferno. Está perdido. Entendeu? Por isso, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem são os maus? E quem são justos? Os que creram. Porque não existe essa coisa de bom e mal, humanamente falando. Nós somos maus por natureza. Nascemos em pecado. Mas quando passamos a crer no Senhor Jesus, fomos justificados pela fé em Cristo. Por isso, às vezes, as pessoas acham que o pastor julga elas. Julga quem? Antes da gente falar a palavra para os outros, é para a gente mesmo que a gente prega. Não tem. Gente, Deus disse assim: não há um justo nenhum sequer. Por quê? Porque todos tinham pecado por causa do pecado de Adão. Por isso que é tão importante você entender que existe um Deus misericordioso que sacrificou o único filho para nos salvar. Vale a pena entregar a vida para Jesus. Ele é o teu Criador, ele que te criou o espírito teu, macho ou fêmea, e ele formou o teu corpo físico, macho ou fêmea, no ventre da tua mãe. Para salvar você. Creia nele. Confia nele. Agora é tempo de quarentena, né? É tempo de se voltar para Deus como nunca antes. Por quê? Porque um dia vai vir o fim. E se o fim for agora? E se agora, gente, presta atenção no que eu vou dizer. E se agora, daqui uns dias, ano que vem, não sei, daqui mais uns anos, o sol se escurecer e a lua em trevas, 3 dias, como deu lá na terra do Egito, estrela do céu caindo, e o anticristo se manifestar, porque é que o mundo está preparando aí, gente. Eles estão preparando o governo mundial. E se acontecer agora na nossa geração, você está preparado para viver o arrebatamento da igreja? Porque a Bíblia diz que antes de estar, a igreja é arrebatada. Entende?
Então as coisas acontecem diante de nós numa realidade muito rápida também. Por isso nós devemos entender e compreender essas verdades. Eu estou observando assim, ó, tanto a questão, principalmente a questão espiritual, quanto a questão que envolve a política em si, né? O mover dos líderes mundiais. O que eles estão vivendo hoje determina muita coisa espiritualmente falando. Então a gente tem que ficar, sabe, alerta, vigilante. E volto a dizer, e se o fim da raça humana for agora, na nossa geração? Você está preparado? O fim da raça humana, digo, na Terra, porque não tem fim da raça humana na eternidade. A Bíblia, inclusive, diz que depois que vem o juízo, Deus fará novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. E aí Deus desce do céu na Nova Jerusalém, a cidade santa, que tem 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura iguais. Gente, a cidade santa, onde o trono de Deus vai estar no meio da cidade. É algo extraordinário. 12 portas. 3 portas. A cidade é quadrangular. 3 portas aqui, 3 portas aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 lá. Na cidade santa. Na cidade santa. Agora um detalhe. Para entrar agora no reino de Deus só tem uma porta. Jesus. Depois, no novo céu e nova terra, aí a cidade santa desce do céu, né? E a Bíblia diz, adereçada com Deus com os homens, e vai habitar para sempre com os homens, no novo céu e nova terra. Porque essa terra que a gente pisa vai explodir. O apóstolo Pedro diz, eis que vejo os elementos ardendo em fogo. Vai haver uma explosão, gente, no mundo todo. Tem mais de 400 vulcões, só numa linha. E muitos já estão entrando em erupção. O Krakatoa entrou em erupção agora de novo. É um mega de um vulcão. Tem o vulcão lá nos Estados Unidos, a Yellowstone, que é uma coisa... Gente, o dia que aquele bichinho lá entrar em erupção, oh, vai sobrar pouco, se sobrar. Isso. E tem gente que quer morar lá. Eu, para mim, pode ficar aqui no Brasil, em qualquer lugar. A terra, gente, vai passar. Só que a igreja, olha para mim aqui, a igreja não vai estar nesses eventos, entendeu? A igreja não vai estar mais o dia que a terra explodir com os homens que se acham os bom da história. A Bíblia diz que os homens e as suas obras vão explodir junto com a terra. Aí tu imagina assim, ó, quanta ogiva nuclear tem no mundo. Tem tanto armamento nuclear, gente, que pode explodir a Terra 10 vezes. Imagina o dia que começasse, sabe? Porque vai ter guerra também, vai ter batalha. Mas a batalha do Armagedon é a última batalha que vai acontecer quando Cristo vai dar um cacete daí em todos. Cristo, o Senhor Jesus, vai julgar os homens. Por isso, olha para mim aqui. Acabou o tempo de nós sermos uma gentalha. E agora nós temos que ser de Deus, gente. Porque olha para mim, começa comigo e termina com você que ouve. Ou nós nos convertemos de fato e de verdade a Cristo, ou nós vamos provar a segunda morte também. Porque o mundo vai provar. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, 29, Jesus disse, e foi claro. Ele disse, todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão quando ele vier sobre as nuvens para buscar a igreja. Coitada das pessoas que não creem. Que miséria espiritual, gente. Como nós somos miseráveis espiritualmente. Mas graças a Deus que agora Deus tem iluminado o nosso entendimento. Para que a gente compreenda as palavras da vida eterna. Um dia Pedro, olha só, um dia Jesus pregou uma palavra tão dura, e o Pedro, todo mundo que ouviu saiu. Só ficou os 12 discípulos. E Jesus olhou para os 12 e disse, vocês querem ir também? Aí sabe que São Pedro olhou e disse, se aproximou e disse, mas mestre, para quem iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Fica com o mestre. O Senhor Jesus, ele tem as palavras da vida eterna. O resto, é como Jesus falou, são ladrões e salteadores, todos que vieram antes de mim e depois de mim.
dizendo que eram os bambambam da história, que salvavam, não sei o quê. Gente, não tem vida eterna fora de Cristo. Abram os olhos. Tudo que o Senhor Jesus falou está se cumprindo pela palavra. E vai chegar esse dia aqui. Gente, acordem. Às vezes eu prego uma palavra aqui, as pessoas saem do grupo de amizade. Em vez de ir para a Bíblia, ver se o que o pastor pregou é a verdade. As pessoas saem, muitas vezes, duro. Jesus pregava palavra dura com amor. João Batista, que foi o último profeta, sabe como ele chamava o povo na época dele? Raça de víboras. Sabe por quê? Porque verdadeiramente todos são. Todos nós éramos. Entendeu? Raça de víboras. Malignos com Deus. O ser humano é tão ruim, tão maligno, que Deus teve que sacrificar o único filho para poder salvar gente igual a gente. E aí a gente não quer? Tem que ir para o inferno mesmo. Porque gente, é uma coisa terrível, gente. Tudo era perfeito, tudo era perfeito. Adão estava no jardim do Éden perfeito, ele caiu lá. O diabo investiu contra ele lá, por isso o diabo está investindo contra a vida humana. O diabo investe contra as pessoas que estão dentro da igreja e tira elas da igreja, porque elas não concordam com a palavra. Vai tudo para o inferno. Você pode sair da live agora, mas você está perdido se você não abrir teus olhos. Nós somos maus. Por quê? Porque Deus teve que sacrificar Jesus para salvar a gente. Quando eu penso nisso, que coisa, né? Como a gente estava longe de Deus, gente. Como o ser humano estava longe de Deus. Por isso que João Batista, antes de Jesus vir, João Batista estava no Rio Jordão pregando a palavra. A Bíblia diz que vestido de pele de camelo, né, comia mel silvestre e gafanhoto. E aquele camarada barbudo, cabeludo ali na beira do Rio Jordão, e o povo vinha para ele e ele dizia: raça de víboras. Usava raça de víboras, e aí ele dizia: quem vos fascinou a fugir da ira vindoura? Meu Deus, ele pregava. Sabe por que João morreu? Porque ele pegou o Herodes e caceteou Herodes, porque ele casou com a Herodias, que era irmã do irmão dele. E ele não podia tomar a mulher do irmão dele como mulher, porque era adultério. E o João dava no meio dele. E aí o que acontecia? A mulher ficava com raiva dele. Quando prenderam o João, aí essa infeliz mandou a filha dela dançar, né? E o Herodes sempre fazia um voto, né? Fazia uma promessa de que tudo que a menininha lá pedia, ele dava. E aí ela pediu a cabeça do João. E aí, para ele não se envergonhar, ele teve que dar a cabeça do João. E ele temia João. Mas ele mandou decapitar o João Batista, porque João Batista pregava sobre o pecado dele. Por fim, ele foi comido a bicho, né? Quando Jesus assentou à direita de Deus Pai, um dia o Herodes sai para dizer, saudar o povo de Tiro e de Sidom, que ele estava numa pendenga lá com eles, e aí o povo, para querer puxar o assado para o lado, olhou, quando Herodes saudou o povo, disse assim: voz de Deus, o povo lá embaixo gritando, voz de Deus, como se fosse Deus, como se um mortal miserável fosse Deus. E aí sabe o que diz a Bíblia? Ele não deu glória a Deus e ele foi comido a bicho na hora porque foi ferido pelo anjo do Senhor. Ser humano mortal, comedor de feijão e arroz, acha que é alguma coisa. Nós temos que nos emendar na vida, nos arrepender dos pecados, parar de ser altivo de espírito, reconhecer os nossos erros, como a gente é ruim e mau. Nós somos tão maus, raça humana, que Deus, para salvar a gente, teve que sacrificar o único filho na cruz do Calvário. Porque ninguém seria salvo se não fosse pelo sacrifício de Cristo. E aí tem gente que não quer.
você vai para o inferno. Merece o inferno. Porque depois de Deus nos criar, nos dá o fôlego de vida. E uma coisa, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Depois de Deus nos mostrar a verdade, nós rejeitarmos a verdade, temos que ir para o inferno. Muito mais do que aqueles que não ouviram. Porque a Bíblia diz que melhor fora não conhecer a verdade, que é a Bíblia, do que conhecer, negar ela. Porque Cristo é a verdade. Quando tu nega a verdade, tu nega Cristo. E a verdade é uma só. Não existe outra verdade. Entende? Qual é a verdade, pastor? Essa é a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu prego da verdade. Deus é o dono da verdade. Os homens podem fazer o que quiser, mas a verdade. Aliás, até o ato de servir o diabo, até o ato de se levantar o anticristo agora no final dos tempos, está escrito aqui, ó. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, está na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí você, sabendo disso, você não entrega a tua vida para Cristo ainda, mas você está louquinho para ir para o inferno. Você está pedindo para ir para o beleléu. Gente, acordem. Nós precisamos do Salvador. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Você precisa do Senhor Jesus. Primeiro, porque é nele que tu vive, se move e existe. Atos capítulo 17, 28. E aí diz aqui, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, o Senhor Jesus com os anjos vão vir, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão aonde? Na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você acha que não vai acontecer? Quer pagar para ver? Paga para ver. E olha o que diz o 51. E disse-lhes Jesus disse, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E você diz sim, Senhor, ou não, Senhor? Porque não é para mim que você tem que dizer, é para Jesus. Sim, Senhor, nós entendemos, Senhor. E para o nosso bem, nós devemos permanecer em Cristo. Porque ninguém vai ser salvo fora de Jesus. Você pode escrever o que eu digo de novo. E não sou eu que digo aqui, ó. A verdade diz. Eu tenho uma Bíblia que ela é... As palavras de Jesus são em vermelho. Eu marquei com a caneta aqui do lado. Vamos ver se pega direitinho aqui. Você está vendo? Ó, tem a parte em negrito e a parte em vermelho. Essas palavras que eu preguei foi Jesus que disse, saiu da boca dele. E aí você diz que crê no Senhor Jesus. Creia nisso aqui então. Porque, gente, vai se cumprir. A coisa é muito séria. Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Que Deus possa te abençoar, te dar paz, Espírito. Que você possa ter a grandeza espiritual de ouvir Deus, abrir teus ouvidos, o teu coração para a palavra e dizer, Senhor, eu creio, obrigado pela tua morte por mim na cruz. Eu estava perdido, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu a vida do único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o termo usado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu conheço tantas pessoas, gente. Gente que, olha, abra os olhos, o coração para Deus. Tenho muitos amigos conhecidos, pessoas que me acompanham, pessoas que nunca foram na minha igreja, no ministério, nunca entraram para ouvir uma palavra, mas ó, abra o coração para Deus, gente. Abra o coração, porque pode ser tarde demais. Vai para a igreja, busca Jesus. Eu creio que agora, daqui a uns dias, ainda nós vamos ter fôlego, as coisas vão começar a voltar ao normal. E eu quero ver a igreja lotada, gente. Quero batizar muita gente nas águas. Quem crer e for batizado será salvo.
Ou olha para mim aqui, dentro de 100 anos, é uma realidade que vai estar diante de nós. Alguns no céu e a maioria no inferno. Ninguém foge disso. O termo que Jesus usou, gente, me deixa de cabelo em pé. Ele disse assim: muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Olha as expressões usadas por Cristo, como eu falei no início da live. As expressões usadas pelo Senhor Jesus, a gente tem que dar atenção. Ele não diz que todos são chamados, mas ele diz muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aí entra a parábola. A rede, quando é lançada no mar, não abraça todos os peixes. Entende? Não consegue abraçar todos os peixes e puxar tudo para a praia. E olha para mim, enquanto tiver mar, os homens não vão conseguir fazer uma rede para pegar tudo, para lançar uma vez só e puxar todos. Sempre vai ter peixe no mar. Entende? Assim como sempre vai ter homens na terra. Até o dia do juízo, que daí, ó, já era. Já era. Não tem mais o que fazer, gente. Por isso, uma coisa está sendo lançada, que você seja um peixe bom. O que é um peixe bom? Um peixe que crê, que não duvida da palavra, mas crê de todo o coração, porque um dia os judeus disseram: mestre, qual é a obra que devemos realizar para Deus, então, para agradar a Deus? Olha o que Jesus disse: que creiais no nome daquele que ele enviou. É muito extraordinário o nosso Senhor. Mas ele usa uns termos que a gente tem que se preocupar. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e larga é a porta. Muitos entram por ele. E aí ele diz: porque estreito é o caminho e apertada é a porta, poucos há que a encontrem para a salvação e a vida eterna. Os termos usados pelo Senhor Jesus é para deixar você de cabelo em pé. É para você hoje sair da tua casa, de onde tu tá agora, entrar dentro de uma igreja, falar com o pastor e dizer: pastor, as águas agora. Eu creio no Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Eu largo o mundo, o pecado agora, eu quero a salvação da minha vida e da minha casa. Está aqui minha família, nós nos entregamos a Cristo totalmente. Mas aí sabe o que o diabo faz? O diabo investe na mente das pessoas para não crerem no Evangelho. E ele faz exatamente o que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele garantiu para Adão e Eva e ele disse: se vocês comerem do fruto, vocês certamente não morrerão. Isso aqui eu vou ter que abrir antes de orar. Não. Gente, olha o que o capeta fez. E a Eva comeu do fruto e deu para Adão e eles comeram. Porque o diabo, a serpente, disse: certamente não morrereis. Ele afirmou que não iam morrer. O diabo deu garantia para Adão e Eva que eles não morreriam se comessem do fruto. E eles comeram e morreram. Por isso o diabo está fazendo, sabe o que, com a sociedade, com a raça humana toda? Garantindo. Tem gente que diz que não pelo diabo. Deus disse que existe. E Satanás disse que não existe. Para quê? Para te levar para lá. Olha o que o diabo fez com Adão e Eva. Gênesis. Deixa eu pegar aqui, ó, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 4. E tem gente que não suporta ouvir a palavra. Eita misericórdia! Meu Deus do céu. Olha só o que diz, gente. Vocês estão morrendo aí de pé. Estão morrendo a cada dia e não vão se converter a Cristo. Não vão abrir o coração para a verdade. Meu Deus, quanta ignorância! Olha o que diz Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse toda árvore do jardim? O diabo disse para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, ela entrou em diálogo com o diabo e se arrebentou. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse a Eva, né? Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ponto final. E olha o 4. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. E eles comeram do fruto. O diabo garantiu que Adão e Eva não morreriam. Morreram tanto que o Caim matou Abel. Os irmãos, os filhos, os primeiros filhos. Caim matou Abel por causa do diabo. E por que causa matou, o apóstolo João diz? Porque era filho do diabo. Gente, isso aqui tem um peso muito grande, violento. O diabo disse assim, ó, certamente não morrereis. O diabo tem dito aí pelo mundo afora que não vai ter o fim. Que a terra continua. O diabo plantou no coração dos homens que o homem nasceu de susto. Tudo foi formado. Um dia eu vi um cientista dizer que a terra foi formada por partículas de poeira. Que poeirão? É muita poeira. E aí ele disse E a água provavelmente é de origem extraterrestre, que algum dia chegou e se chocou na terra, e aí ficou a água ali. É muita coincidência, né? Posso falar uma palavra dura aqui? Nós temos que deixar de ser... Não vou falar, deixa assim. Como é triste o ser humano ser assim. A maioria vai para o inferno. A maioria vai se perder. A maioria está se perdendo. Se não tivesse essa quarentena, quanta gente já teria sido morta, assassinada, porque estava em lugares que não convém. Baleados, mortos. Que triste isso, gente. Você que está me assistindo, você não nasceu com uma arma na mão. Você não nasceu com ódio de ninguém. Aí quer matar as pessoas. Você entende as coisas espirituais e quão longe de Deus você está? Você entende que você precisa se voltar para Jesus? Pega essa arma que tu tem em casa e prometeu matar o teu vizinho, joga ela fora, vai lá e se acerta com o teu vizinho. Pega essa arma que tu tem aí e você quer se matar, joga ela no lixo e enfrenta a tua vida, enfrenta as lutas e batalhas que você mesmo gerou pelas tuas ações e atitudes. Essa é a realidade. Enfrenta esse negócio e Deus vai ser contigo. Deixa de ser ruim, deixa de ser ruim, deixa de ser essa praga. Essa é a realidade. Enquanto nós não... Assim, ó, quando é que tu vai deixar de ser a praga que tu é? E tu apontando para si mesmo, tu nunca muda. Enquanto tu não olhar para o espelho e não se arrebentar diante dele e reconhecer que não vale nada, que pelas obras, pelos pecados que você pratica, você é um nada, um desgraçado, um morto e que se morrer vai para o inferno, você não se arrepende dos pecados e não volta para Cristo. Enquanto nós não nos arrebentarmos diante do espelho, olhando no nosso olho e falando verdades para nós, coisas que a gente sabe da gente, entendeu? Enquanto nós não nos julgarmos, não nos arrebentarmos, nós não nos arrependemos dos pecados, porque julgamos que os pecados são certos e podemos continuar neles. E aí o salário do pecado é a morte eterna. E vai todo mundo para o inferno. Muito sério, né? Olha o que o diabo fez com a Eva daí, gente. Certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Ele afirmou, cara. Meu irmão, minha irmã, o diabo afirmou para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles certamente não morreriam. E aí a Eva comeu, olhou, estava a carne, mas tinha morrido espiritualmente. Eu comi do fruto, pode comer, não vai morrer não, porque olha, eu comi e não morri. Deus, eu acho que mentiu para nós. Quem mentiu foi o diabo. Adão comeu e se arrebentou. Hoje a mesma coisa, não tem vida eterna. Ah, não existe vida eterna. Deus não existe. Deus não existe. Se Deus existisse, o mundo não estaria assim. O mundo está assim por causa do homem, não é por causa de Deus. O mundo está assim por causa do diabo e dos homens, que não ouvem Deus. O diabo não ouve Deus. Não ouviu desde o princípio, Jesus disse,
O diabo é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade desde o princípio. Deus criou todos os seres celestiais. Querubins, serafins, anjos, arcanjos. Todos. Todos. E deu livre-arbítrio. E aí um camarada chamado Lúcifer achou que era muita coisa. E se arrebentou e virou diabo. E a Bíblia diz que ele seduziu 1/3 dos anjos, foi lançado na terra e engana todos os homens. E ele está dizendo que hoje, que Deus não existe, que não existe céu e inferno. Comamos e morramos agora. Morramos agora. Agora. Morre todo mundo agora. Não tem vida depois, então para que ficar aqui vivendo? Morramos agora. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão, ele disse, se não tem vida depois da morte, então comamos e morramos. Estamos fazendo o que aqui? Vida inútil. Entende? Tem vida. Gente, tem vida. Não faria sentido. Gente, olha para mim aqui, ó, não faria sentido, nem humanamente falando, nós existirmos agora, termos uma vida agora e depois não ter mais vida. Não, gente, não tem cabimento um negócio desses. Ou seja, nós termos o gostinho de viver, de se mover, de existir, termos diálogo um com o outro. Olha que coisa extraordinária. Termos uma família, né? Casar, ter a esposa, ter o esposo, ter os filhos, ter o sentimento chamado amor que os pais têm para com os filhos, né? Nós vermos os nossos filhos, vermos os nossos familiares, primos, primas, tio, tia, irmão, irmã, amigos que são, meu Deus do céu, não são amigos, são irmãos. Na verdade, a raça humana. Gente, é tão terrível isso. Cara, quando tu para pensar, a Bíblia diz que todos os homens todos vieram de um casal, Adão e Eva. E Eva foi dado o nome de Eva porque é a mãe de todos os viventes. Por isso foi dado o nome dela. O que significa o nome Eva? Mãe de todos os viventes. Mãe de todos os homens. Aí chegou no dia do dilúvio, Deus disse assim para Noé, Noé, me arrependo de ter feito o homem. Mas faz para ti uma arca, deu uma oportunidade para o Noé. Glória a Deus que o Noé tomou posse. Senão nós não estaríamos aqui porque nós somos o pós-dilúvio. Descendentes daí de quem? Noé e a mulher dele e os 3 filhos e as 3 noras são descendentes direto de quem? De Adão e Eva. E nós somos também descendentes de Adão e Eva e naturalmente de Noé e a família dele, porque é a raiz, é a linha. Aí tu pega, gente, antes do dilúvio, os homens se despedaçavam. Guerra e guerra e guerra e guerra. Que gentalha! Que gentalha! Deus olhou do céu, só via maldade. Só maldade. O diabo deitando e rolando. E aí Deus diz, faz para ti, Noé, uma arca, e eu vou te salvar. Mas tu tem que fazer. Construir uma arca. Levou 100 anos para construir a arca. E aí veio o dilúvio. E aí o bicho pegou. Jesus falou que como foi nos dias de Noé, Mateus 24, 29 em diante, né? Deixa eu abrir aqui para te dar mais preciso o versículo, que é um pouquinho depois ali, né? Mateus 24, 29 em diante, Jesus fala do final dos tempos. Mas aí, ó, no versículo 38 ele diz, ó, porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, né? No 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Vai morrer todo mundo. Só vai ter vida quem está em Cristo. Está preparado para a morte? Pois essa é a tua maior verdade. Você pode não crer em Deus, você pode não crer no céu e na terra, no inferno, você pode não crer na existência de Deus, mas uma coisa tu crê. Mais cedo ou mais tarde tu morre. Qualquer um de nós. Não tem como fugir disso. Só que, porém, todavia, aquele que crê no Senhor Jesus pode ser arrebatado, porque tem o arrebatamento da igreja e vai acontecer o arrebatamento da igreja. E aí o que acontece, gente?
Antes do dilúvio, o ser humano é mais... Meu Deus, tem versículos na Bíblia que diz que cidade contra cidade se despedaçavam a fio da espada. Não tinha amor, não tinha um sentimento nenhum. Todas as guerras que teve desde o princípio dos homens sempre foi por domínio, por ganância, por poder, para subjugar, e por aí afora vai. É como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tudo por questões de dinheiro, e aí usaram a pólvora e o bicho pegou, né? Milhões de pessoas morreram e tudo mais. Aí teve a história do tal do Hitler, né? Um cabeçudo que ia para a igreja e aí achava que era melhor que os outros, mas não ia para a igreja de Jesus, ia para uma igreja aí que ensina tudo que é coisa aí que tem a santa paciência. Martinho Lutero disse, só Jesus pode salvar. E ele foi um verdadeiro cristão. Tu tem que conhecer a história do Martinho Lutero, quem foi ele antes dele pregar só Jesus. Aí você vai entender algumas coisas. Aí se levantou esse camarada chamado Hitler, né, que achava que era melhor, queria todo mundo de olho azul. O cara doente da cabeça. Olha para mim aqui, qualquer um aí, ó, pode ser quem quer que seja. Se você quer o mal das pessoas por causa da raça delas, por que elas são, ou até mesmo por causa de religião, você é do diabo, você não é de Deus. Acabou e ponto final. Jesus diz que quem mata, ainda que diga tentando fazer um serviço a Deus, é para o diabo que matam, porque não conhece nem a Deus nem o Pai, ou raça humana cabeçuda. Gente cabeçudo. Eu sempre digo para a igreja, se você tem um vizinho teu que não é da mesma fé tua, trata ele bem, ama ele, ora por ele. Amém? Qual é o direito que um crente tem de perseguir alguém? Quem persegue os outros por causa de religião é do diabo, não é de Deus. Jesus nunca mandou ninguém matar ninguém. Raça humana cabeçuda. Jesus nunca disse para que quem não segue a ele, né, tem que ser morto. Pelo contrário, ele diz para quem segue a ele, amar as pessoas. E aí o que nós vemos na história humana? Muitos que se intitulam cristão matando os outros porque não eram cristãos. Raça de víboras, malignos, gente maligna. Por isso uma coisa eu digo para você, se você é cristão, ame as pessoas incondicionalmente. Ainda que elas sirvam o diabo, ame elas. Ainda que elas se apedrejam, ame elas. É como teve no carnaval, né? Aquelas cenas que a gente vê no Face, depois tem imagem e tal, bota o diabo como o diabo, né, com o garfo dele sobre Jesus, aquela coisa toda. Gente, isso não me atinge. Primeiro porque aquele ali não é Jesus e aquele ali não é o diabo, aquele ali é só um ser humano. Claro que fazendo papel de como se fosse Jesus e o diabo. Olha para mim, o ser humano pode atingir Deus, gente. Tenho dó desse povo, aquele que se submeteu a fazer papel de Jesus e se curvar para o diabo. Tenho dó dele. E mais ainda do que fez o papel do diabo querendo, tipo, julgar Jesus. Coitado do ser humano, não sabe nada, não vê um palmo à frente do nariz. Aí tem cristão que diz assim, tem que morrer e ir para o inferno. Não, tem que viver e se converter e se... Entende, gente? Aquilo ali é só uma cena que fizeram lá, e aí tem o estardalhaço e não sei mais o quê. E aí entra essas guerras estúpidas. Um fala, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Ah, porque quebraram a imagem lá que dizem que é... Tu acha que me atinge isso, gente? Desde quando que o ser humano atinge Deus? O meu Deus é muito mais do que uma figura. Pode arrancar lá o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, não vai me atingir em nada. Sabe por quê? Porque ali é só uma pedra com cara de gente. Botaram o nome de Cristo Redentor lá, mas não é o Cristo Redentor. O verdadeiro Jesus, ele está vivo, ele está no meu coração, no teu. Pode pegar, que nem lá na China, lá o cara lá, o líder, os caras pegam e tiram as figuras de dentro da casa das pessoas, botam a figura do presidente, né, querendo ridicularizar Jesus. Pode fazer o que querem, gente. Não me atinge em nada, porque isso aí não é Jesus. Olha para mim, o nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que uma figura feita por mão humana. Você tem que aprender isso, gente.
Jesus está no teu coração, está no teu coração. Uma pergunta, uma imagem entra dentro do teu coração? Não. Mas o verdadeiro Cristo, sim. Claro que quando esses caras fazem isso, eles estão afrontando, né? Tentando afrontar. Mas não me afrontem nada. São os miseráveis, pobres, cegos, nus. Gente, vou dizer para você, pode tirar a figura de Jesus de dentro da tua casa, mas não pode tirar do teu coração o verdadeiro Cristo, que é a palavra, que é Cristo. E é isso que as pessoas não entendem. Ai, vamos amadurecer um pouquinho. Entendeu? Amadurece nesse quesito. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que uma figura desenhada pela mão do homem. Claro que as figuras representam quem? Jesus. Aí quando tem um líder, né, político que vai, arranca a força e bota a imagem dele, gente, olha para mim. Isso aí é puro anticristo. Está na Bíblia lá em Tessalonicenses 2:3. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, querendo ele ser Deus e se colocar no lugar de Deus. Tipo Herodes. Entendeu? Mas olha para mim, tu acha que me ofende isso? O meu Jesus, ninguém tira do meu coração. Ninguém tira Jesus do teu coração, do teu espírito. E olha só o que Jesus falou, coisa extraordinária, para terminar e a gente orar. Jesus, ele diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não diz guarda a minha figura, a minha imagem, guarda os meus mandamentos. E esse que me ama será amado por meu Pai, e eu e o meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Uma das coisas que as pessoas não conseguem entender, e a maioria não entende, é que o Senhor Jesus, ele é a própria palavra de Deus, Deus Espírito, a terra e tudo que neles há, do Deus que criou todos os homens. Você entende isso? Se você pega e faz um estudo da Bíblia, lá em Gênesis Deus diz assim: e disse Deus haja luz, e houve luz. Então quando Deus diz assim, haja luz, essa palavra haja luz é o Senhor Jesus que depois criou também o ser humano, a mim e a você, gente. E ele, o verbo, que é espírito, ele se faz carne daí, entendeu? E ele se faz homem, carne e osso. Ele se materializa para morrer, para pagar o preço dos nossos pecados. Morreu por você na cruz. É o mesmo que nos criou. Porque, gente, existe só um Deus. Acorda para isso. Um Deus só que se manifestou em 3 pessoas. Na pessoa do Pai, primeiro, que é Espírito, porque Deus é Espírito. Deus é fogo consumidor, ele é luz. E o Filho, que é a palavra desse Deus que é luz. Lembra da história de Moisés? Moisés estava no deserto e aí ele olhou de longe assim e viu uma sarça ardendo com fogo. Não tinha aparecer, mas Deus estava no fogo. E do meio do fogo ouviu a voz: Moisés. E Moisés se aproximou. Aí Deus disse do meio da sarça: tira as sandálias dos teus pés, porque onde tu está pisando é terra santa. Não viu parecer nenhum, mas ouviu a voz. A voz é Cristo. Deus Pai é Espírito. O Senhor Jesus, que é a palavra, também é Espírito, porque a palavra é Espírito. A palavra que eu falo é a palavra que tu ouve é o quê? Físico. A minha palavra sai de cubinhos da minha boca, física. Eu pego, você pega a minha palavra, você pega a tua palavra. Não, você ouve. Aí Deus Pai, que é Espírito, ele falou. E quando ele falou a palavra, que Jesus entrou em cena e criou tudo que existe e tudo que há. Criou a mim e a você. Aí ele se faz carne. João capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. E ele morre na cruz para salvar aquele que ele criou. A saber, eu e você. E tem gente que não crê? Então vai pro beleléu mesmo. Pai, eu oro por todos e abençoo a vida de cada pessoa. E pelo contrário, Senhor, ajuda, Pai. Ainda que a pessoa seja dura de coração, não creio, mas está me ouvindo, Pai, ajuda. Manifesta teu poder, Pai, ainda que seja em sonho. Faz essa pessoa acordar para a realidade. Ainda que seja através de um sonho, Pai. Meu Deus, manifesta teu poder e mostra a verdade. Porque eu não quero, Senhor, assim como tu não queres. Eu não quero que as pessoas se percam. Meu Deus, ajuda as pessoas a não se perderem, Senhor. Porque se agora em vida
É tão ruim nós estarmos longe de Ti. E quando nós estávamos longe de Ti, era tão terrível a nossa vida, uma desgraceira. E nós sofremos tanto porque estávamos longe de Ti, Senhor. Imagina quem está longe agora e ainda mais na vida eterna, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Mas dá tempo ainda, Senhor. Dá tempo ainda para as pessoas se arrependerem, se converterem, serem salvas. Dá tempo, Senhor, dá tempo. Salva as pessoas, salva o ser humano. Salva, Pai, todos que hoje estão em eminência. Salva as pessoas, Pai, os mais terríveis que já passaram pela terra, Pai, nas posições de autoridade constituída. Meu Deus, os governantes, aqueles que são maus. Toca no coração deles, meu Deus, para que eles sejam salvos, Senhor. Porque é tão terrível, Pai, viver eternamente longe de Ti. Porque nós que já vivemos longe de Ti, sabemos o quão é ruim não servir a Ti, Deus vivo. Por isso, Deus, toca no coração, na alma, no espírito do ser humano. Converte o coração dos homens a Ti. O presidente do Brasil, os ex-presidentes, todos que estão vivos, Pai, toca no coração deles, para que possam se voltar para Ti, Pai. Meu Deus, ajuda as pessoas a entenderem a seriedade do que é. Muitos se enganam, Pai, e roubam agora por algo que é temporal, porque todos os maiores ladrões que tem no Brasil ou no mundo, eles podem ter roubado, mas já não estão mais aqui alguns. Deus ajuda as pessoas a entender que todas as coisas são temporais. Deus arranca essa ação do diabo da vida, da alma, do espírito. Toda ação do diabo da vida do ser humano. Sai da vida de todos, que haja conversão e arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Toca na vida de todos. Amém, Senhor. E graças a Deus. Ah, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus nos deu a oportunidade de nós nos arrependermos dos pecados, voltarmos para Cristo. Deixarmos de ser uma gentalha. Que nem minha sogra diz, gentaia, né? Ganhei ela para Jesus, ela já tinha, meu Deus, quase 70 anos de idade, né? Ganhei ela para Cristo. É só Jesus na causa. Deus é bom. Deus quer te salvar, salvar a tua família. Não importa onde você andou, o que você fez. Não importa o tipo de pecado que você praticou, se você me ouve. Deus te chama para a vida eterna. Você imaginou, presta atenção, a vida toda você serviu o diabo. E agora você se arrepende. E você se arrepende no pó e na cinza. E você busca Deus e Deus se salva. Que coisa extraordinária. Não dá o gosto para o diabo te levar para o inferno. Se revolta contra ele. Passa a praticar o bem. Passa a viver a fé. Primeiro, viver a fé no Senhor Jesus. Segundo, se arrepender dos pecados. Terceiro, não pecar mais. Se você é um assassino profissional, faz isso. Se arrepende das mortes que você já cometeu. Se arrepende. Você não nasceu armado. Você pode. Você pode vencer o mal que está dentro de você. Quem que está dentro de você? Porque lá no fundo do teu coração tem uma luz. Deixa essa luz, sabe, crescer dentro de você. A palavra Deus. Dentro de cada ser humano tem uma arvorezinha do bem e do mal. A que mais tu alimenta, mais cresce, mais dá fruto. Por isso, deixa crescer a árvore do bem. Você pode estar na mão do diabo hoje, você continua sendo a imagem e a semelhança de Deus. Contudo, porém, todavia, servindo ao diabo. Em Deus, gente, Atos 17, 28. Glória a Deus por essa palavra. Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Alguns vivem, se movem, existem para o bem.
E a maioria está vivendo, se movendo, existindo para o mal. Por isso acorde, desperta a tua vida em nome de Jesus. Você foi chamado para a vida eterna com Deus. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Não importa o que você fez até hoje. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece você, Jesus te conhece. Dá uma oportunidade para você ser melhor, para você mudar de vida, para você ser um ser humano criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Porque olha para mim aqui, até o cabelo da nossa cabeça só cai se Deus permitir. Nem um fio de cabelo da vossa cabeça cai sem que Deus permita. A tua vida está na mão desse Deus que criou tudo que existe e tudo que há. E você vai continuar servindo aquele que se rebelou contra Deus lá no céu? O diabo. Ele quer a tua alma, teu espírito e vai te levar para o inferno. Acorda enquanto você tem vida. Porque o dia que tu partir aqui, nunca esqueça dos dois ladrões na cruz. O da direita e o da esquerda. E não significa pessoas que hoje estão, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Gente, tem que parar e pensar. Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do centrão. E eu sou de Jesus Cristo. Entende, gente? Se volta para Jesus, pelo amor da tua vida espiritual. Acima de todas essas questões políticas e tudo mais, se volta para Cristo. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Aprenda uma coisa, as coisas temporais são temporais, mas as coisas eternas são eternas e para sempre. E você vai entrar numa eternidade que não tem fim. E eu te dou um conselho, entre por Cristo para você ter a vida eterna, tá bom? Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. CNPJ 22042-199, 1000 contrários 53. É o nosso CNPJ para você fazer um depósito, uma transferência bancária e ajudar a igreja, o ministério, nos ajudar a pregar esse evangelho para todos. Para todos. A rede está sendo lançada e enquanto ela está sendo puxada para a praia, você pode ir mudando a tua vida. Mas sabemos que o peixe não muda, né? Mas você, ser humano, pode mudar. Nós estamos, olha para mim, essa rede chamada Evangelho foi lançada na terra. E ela está apanhando todos os homens. Uns estão ouvindo e estão rejeitando já para o juízo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E Jesus disse, aquele que não crê já está condenado em si mesmo. Em si mesmo. Quer um conselho? Creia. Deus, eu não acreditava que o Senhor existia. Mas olha, olhando o que o pastor está falando aí, as coisas estão na Bíblia. E quem é que falou isso aí? Os discípulos escreveram, tá? Mas escreveram da onde? Da onde veio essa ideia, esse pensamento? Aí quando você percebe, você entende, vem de uma mente sábia, que criou todas as coisas, Deus, pela palavra do seu poder, que é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio agora, nos fazendo lembrar das coisas que o Senhor Jesus ensinou e nos convencendo do juízo, da justiça e do pecado. Deus é maravilhoso. Deus te chama para a vida eterna. Deus está te chamando para a vida eterna. Seja quem quer que você seja. Você pode estar num presídio agora, o maior bandido, assassino do Brasil. Deus está te chamando para você ouvir isso. Se arrependa. Mas para mim não tem mais jeito, pastor. Eu sou o diabo. Paulo, o sangue de Estevão estava na mão de Paulo. Saulo perseguia a igreja, odiava crente, odiava Deus. E tanto odiava que quando Jesus se manifesta para ele, Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perseguia Jesus.
Olha que coisa, aí o Saulo caiu do cavalo cego já. E ele só via a luz, assim, que cegou ele. Mais forte do que o resplendor do sol, ele diz em Atos. E aí ele diz, quem é, Senhor? Aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, tu me persegues. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, mas levanta daí. E aí, meu irmão, ele foi para Damasco. O Ananias, o Saulo era tão ruim, gente, mas era tão endemoniado, mas um cara terrível, mas ruim. Que o Ananias, quando Jesus disse, Ananias, vai lá e ora pelo Saulo. Mas não vou, Senhor, mas não vou de jeito nenhum. Esse que persegue a gente, que mata, que prende, que faz e acontece. Mas não vou, Senhor. Jesus disse, não, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. E eu vou mostrar para ele quanto ele tem que sofrer por amor do meu nome agora. Saulo morreu decapitado. Paulo morreu decapitado, segundo a história. Por quê? Porque aquilo que também o homem planta, ele colhe, né? Por isso, uma coisa importante, Deus está te dando a oportunidade para você ser dele agora. Você tem coragem para ser de Deus, porque coragem para servir o diabo você teve o tempo todo da tua vida. E agora você tem coragem para servir a Deus, se revoltar contra o que está dentro de você e você dizer, a partir de hoje não brigo mais com ninguém. A partir de hoje os que eu prometi matar não mato. Se me matarem vão me matar então, mas eu não mato, não levanto mais a mão para eles. Vou procurar o fulano, ciclano e beltrano, vou pedir perdão e perdoar. A partir de hoje eu vou ser uma nova criatura. Esse valentão, e é valente. Você é valente para praticar o mal. Mas você é valente para praticar o bem. Você tem capacidade de se levantar agora e vencer isso em nome de Jesus. Vencer isso. Você que está planejando sair de casa para sair com outra mulher, deixar tua esposa aí, você tem condição de vencer isso. Fica em casa. Namora com a tua esposa, tu tem ela. Amém? Luta até o sangue contra o pecado. Luta contra o pecado. Pega essa praga que tu tem dentro da geladeira, vai lá no vaso, despeja. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Não vou ser escravo mais disso. Porque quando bebe, fica macho e bate na esposa, bate nos filhos, briga com todo mundo, sei lá, mas terrível, né? Aí você pega lá, joga e puxa a descarga e pega tudo que você tem de lixo debaixo da casa, bota tudo no pátio. Primeiro joga tudo fora para ninguém pegar ali, abrir e beber. O que não serve para mim não serve para você. Você pode vencer. Você é de Deus. Deus quer que você seja dele. Deus te abençoe. Não roube mais. Não roube mais. Não siga outro. Só Jesus. Ele é a tua vida. Deus abençoe.